Gente, hoje é um dia muito especial, porque eu fui convidada para fazer um passeio! Esse passeio vai ser para conhecer um pouco sobre os transportes humanos, todas as formas de andar pela cidade. Eu tô super ansiosa, porque eu acho muito engraçado essas latas de metal que passam aí atrás, super velocidade com alguém dentro. Vai saber, né? Vamos lá! Esse lado que é vermelho, me contaram que é a ciclovia, a ciclofaixa. Aqui ela é compartilhada com o pedestre, então a gente pode andar como se fosse uma calçada, mas tem que ficar muito esperto, porque quando passar a bicicleta tem que pular para outra parte. Tem partes da cidade que a faixa vermelha da ciclovia tá na rua, uma parte que é só dela, que só a bicicleta passa, e às vezes tá na rua junto com o carro. E aí é que nem a gente tá fazendo aqui, só que com o carro. O carro tem que dar preferência para a bicicleta. Vamos continuar olhando. Tá vendo aqui, ó, zona 30. Quer dizer que a velocidade dos carros que passam aqui só pode ser 30, porque é uma zona que tem muita casa, tem muita gente, muito pedestre. Então é perigoso quando o carro vai muito rápido. Ah, olha, tem um monte de bicicleta paradinha ali do lado da estação. É o bicicletário do lado da estação. Então você vem e para a bicicleta ali, tem um monte de vaga. Aqui é uma das partes que eu mais gosto, pessoal, porque é aonde passa o trem, e eu acho os trens incríveis, porque eles levam muita gente, eles não fazem barulho, eles são tão bonitos, e aí você vê a cidade, e eu tô adorando andar de trem. Ó, aqui tem a linha do trem, ele passa aqui, e a gente pode atravessar por ela, quando a catraca tá levantada, porque senão é perigoso. E aí você chega na estação, o pessoal da produção me falou que é porque tem alguns lugares que quando você vai entrar na estação tem catraca, mas aqui não tem. Você entra numa boa, na plataforma, aí você tem que olhar qual é o horário do trem lá no placar. Olhando o placar, a gente sabe que o trem vai chegar daqui a pouco. Você compra o bilhete na máquina e aí você entra, não tem catraca. Se o moço passar pra olhar ou a moça passar pra olhar teu bilhete, você mostra o bilhete que você comprou. Não tem nenhuma máquina aqui na nossa estação, não tem. E aí se faz como? A máquina tá dentro do trem, tá? Então é muito fácil, muito simples. Eu vou pegar agora o trem e vou pra excursão. Então vejo vocês mais tarde. Mais uma outra convidada maravilhosa. Conta pra gente seu nome, que organização você está representando aqui na Alemanha. Meu nome é Daniele Voto, eu trabalho no WRI Brasil, no programa de cidades. Cidades, perfeito. Quero aproveitar para perguntar para você, porque eu tô meio perdido, sabe? Não é uma Fashion Week que eu tô acostumado. O que cidade tem a ver com esse evento de mudanças climáticas? Bom, as mudanças climáticas são para todos nós. No mundo inteiro a gente está vendo as mudanças que estão acontecendo, não é por acaso, e as cidades estão sofrendo isso cada vez mais. Quando a gente fala de poluição, de qualidade do ar, de transporte público, de ônibus, tudo isso está ligado diretamente ao que as pessoas vivem no seu cotidiano. Como é que a gente pode falar de mudanças climáticas e não falar de ter um sistema de ônibus que seja mais sustentável, mais verde, que não polua, que vai impactar diretamente na qualidade do ar? Então é muito importante que as cidades estejam aqui debatendo, sim. E transporte tem espaço aqui nessas negociações que estão acontecendo? Sim, tem bastante espaço. 70% da poluição nas cidades hoje, elas vêm do congestionamento. A mudança numa política de mobilidade urbana nas cidades vai impactar diretamente nisso. E é interessante ver que tem cidades brasileiras aqui participando e buscando renovação. Agora a dúvida que não quer calar ali para os nossos fãs. O que é melhor, a cerveja da Alemanha ou o mate de Porto Alegre? Olha, o mate é muito bom. O mate faz parte de um hábito maravilhoso. O chimarrão é, pra nós, lá a melhor bebida que tem. Mas a cerveja alemã também é muito boa. E como não deixaram a gente trazer chimarrão, sempre uma complicação por causa da erva, aquela coisa toda. Fica confuso. Então, aeroporto fica estranho. Às vezes pode dar problema, tem questão de segurança. Então a gente está aproveitando para conhecer essa parte também cultural, fazer, na verdade, um intercâmbio. E a comparação? O que você acha que a sua cidade pode aprender com o transporte público aqui da Alemanha? A maioria das cidades brasileiras, para não dizer todas, tem muito para aprender com o transporte público na Alemanha. Por exemplo, a integração, a questão das informações nas estações, nas paradas de ônibus, nas estações do tram. É muito angustiante ver que falta esse nível de coisa, a informação das paradas de ônibus. E, obviamente, a questão da bicicleta, a utilização da bicicleta por todos. O carro é o último elemento de status, não é o primeiro. Então, a gente tem muito que aprender com os alemães, com certeza. E aprenda muito mais com a Nath aí no que ela vai mostrar pra vocês, também numa outra parte da cidade, em Colônia, que ela tá mostrando várias coisas que a cidade de Colônia oferece pra todo mundo que usa transporte. 3, 2, 1...